Bom dia, estamos iniciando a nossa aula de hoje, os alunos do nono ano, o percurso 5, o mundo urbano. Primeiro a gente vai ver como é a distribuição da população mundial. A população mundial não está distribuída de modo uniforme no planeta. Ela diz assim, os grandes vazios demográficos ocorrem nas zonas de clima polar, desérticos, equatorial úmido, e nas regiões de altas montanhas. Cerca de 90% da população vive nas zonas costeiras e ao longo das planícies fluviais. A gente vê aqui nesse mapa, onde está mais alaranjado, onde tem o número maior de pessoas morando nessas cidades, nesses locais. A gente pode notar aqui na região onde está mais alaranjado é na Europa, no centro da Europa, na Índia e na China. Além de algumas porções aqui na África, Essa parte da África, você percebe que nessa parte da África aqui, onde não tem muita população, é onde é a região de deserto, Aqui já na região, na América do Sul, você percebe onde não tem muita população, é justamente na região da floresta amazônica, então tropical, como ele fala aqui, A questão das equatorial úmido, Aí você olha aqui também nessa questão aqui na América do Norte, na região do Alasca ou na região do Canadá, você também próximo aos polos, polar, a questão polar, mais frio, onde você vê também pouca população, pouca gente. Nas regiões mais frias do planeta também, como na Sibéria, aqui faz parte da Rússia, Sibéria, então você percebe que também tem pouca população. Geralmente a população vai estar mais próximo vamos dizer, às costas, próximo aos oceanos, as costas, como ele fala aqui, 90% da população vive nas zonas costeiras, e ao longo das planícies, nos locais planícies fluviais. Aqui o crescimento da população mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, novas descobertas na área de saúde, como vacina e antibióticos, possibilitaram quedas acentuadas na taxa de mortalidade. Então as pessoas passaram a morrer menos, justamente após a Segunda Guerra, com o desenvolvimento de vacinas e antibióticos. Porém, nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de redução de taxa de natalidade. Nos países desenvolvidos, as pessoas nasceram menos e também morreram menos. Já nos países menos desenvolvidos, as pessoas estão morrendo pouco menos, porém está nascendo também muitas, Então, nesses países existe uma explosão demográfica. Os países desenvolvidos e menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população. Aqui você vai ver esse esboço aqui falando, previsões de crescimento da população mundial em bilhões de pessoas. Ele previa para que em 2015 tivéssemos 7,3 bilhões de pessoas na população do mundo. Já em 2030 vai ter 8,5 bilhões. Em 2050 vai estar 9,7 bilhões de pessoas. E em 2100 prevê que chegue a 11,2 bilhões de pessoas. Então você vê que entre 2015 e 2050, um período de 35 anos, teve um aumento de 32% da população. E já um período de 85 anos, entre 2015 e 2100, vai ter um aumento de 53% da população. Então vai quase a metade da população vai estar além do que a gente vê. 50% do crescimento da população do planeta até 2050 vai se concentrar em 9 países, que são Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. 34% da população europeia vai ter 60 anos ou mais, então vai ser uma taxa muito grande, vai ter dificuldade. O número de pessoas com 60 anos ou mais vai mais que dobrar até 2050 no mundo. 41% da população da África tem menos de 15 anos atualmente. A África
de ser responsável por mais da metade, deve ser responsável por mais da metade da população do planeta em 2050. Então, a África vai ser responsável pela metade da população. E você sabe que é uma região que ela não é desenvolvida, né? Pouco desenvolvida. Então, vai ter um grande problema para a sociedade, por quê? Porque não vai ter aqueles direitos fundamentais, as pessoas não vão morar em condições ruins, não vão ter acesso a água, esgoto, não vão ter acesso também à questão saúde pública, então vai ter é complicado, né? Entre 2000 e 2005, e 2010 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos caiu mais de 30% em 86 países. Então, esses dados aqui são fontes da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Aí que ele fala, tópico 3, população, perfil interno e disparidades. Nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade, né? Essa taxa de fecundidade quer dizer o quê? As pessoas que nascem, né? Então está nascendo pouca gente. Então, baixa taxa de fecundidade e a elevada expectativa de vida. Então, as pessoas estão aumentando os anos de vida, está aumentando. Vem elevado o número de idosos e reduzindo os jovens. O envelhecimento da população afeta principalmente a Europa, né? Aquela região da Europa, gerando mais gastos do governo com aposentadoria e saúde, além de contribuir para a carência de mão de obra. Então, não está faltando na Europa, geralmente a tendência é essa, é faltar pessoas para trabalharem e também gastos como aposentadoria. Então, isso vai por quê? Porque a população está ficando mais velha, está nascendo menos gente e também as pessoas estão morrendo, passando muito tempo, ficando mais velha a população. Então, a população fica mais velha e aquela população economicamente ativa, ela vai diminuindo. Então, é um problema, né? Tem que resolver esse problema. Por isso que tem muitas reformas previdenciárias nesses países, existem muitos conflitos entre os países por conta dessa questão. Tópico 4, as migrações internacionais. A migração internacional acontece quando uma pessoa deixa seu país para residir em outro pelo menos um ano. As migrações internacionais tornam-se mais intensas com o avanço da globalização. Elas podem ocorrer por diversos motivos, como os fatores econômicos, oportunidade de emprego e busca por melhores condições de vida. Então, quando as pessoas ficam, aquelas lutas de países, então aqui eles botou dois pontos, né? Que é oportunidade de emprego e busca por melhores condições de vida, mas também tem aquelas questões por pessoas que são refugiadas, estão conflitos internos. Então você vê hoje no mundo, a Síria, né, está cerca de 6,6% milhões de pessoas estão buscando outros países, se refugiando, buscando fugir das guerras da Síria. Então tem no mundo todo cerca de 40 milhões de pessoas estão passando por esse momento, por esse problema, né? Então a gente tem que ter um problema muito grande para a população mundial. Aqui ele fala sobre os movimentos migratórios internacionais. Então você vai ver aqui, ó, as áreas de atração, que é justamente essas duas áreas, que é a Europa e Estados Unidos. Então essas estão marcadas por verde, são mais atrativos, né? As pessoas têm a tendência de querer ir para lá. Por quê? Porque são os dois polos econômicos mundiais. E fluxos para a América anglo-saxônica, né, que é justamente os Estados Unidos, e o fluxo para a Europa Ocidental. Então são esses dois maiores fluxos de pessoas que querem ir para lá. Muitas vezes, como a gente falou anteriormente, motivado por guerras internas, fugindo de guerras políticas, por melhores condições de vida. Por quê? Porque esses duas regiões do mundo, elas estão economicamente também, são das principais regiões do mundo econômicas. Imigrantes e refugiados. O termo imigrante e refugiado são sinônimos, né? Pelo menos segundo a ONU. Mas a gente sabe que existem diferenças, né? Os refugiados são obrigados a abandonar seu país por temerem ser perseguidos, assassinados, maltratados por motivos étnicos, religiosos, políticos, ideológicos ou por conta de catástrofes naturais. Os imigrantes deixam seu país voluntariamente. Então, para a ONU, elas colocam imigrante e refugiado como termos sinônimos.
Porém, a gente sabe que existe a diferença. Refugiados são aqueles que abandonam seu país por alguns desses motivos: perseguições, assassinato, maltratos por motivos étnicos, religiosos, políticos, então. E os imigrantes, eles deixam seus países de forma voluntariamente. Existem também os chamados deslocados internos, que migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para a localidade dentro do seu próprio país. Então, esse deslocado interno, ele não deixa o seu país, ele vai deslocar para outra região do país onde ele não tem essa perseguição, né, como a gente citou. Então, são os deslocados internos, são uma forma de refugiado, porém que é internamente no país, ele não sai do seu país para outro. Aqui, Alto Comissionário das Nações Unidas para os Refugiados, esse ACNUR, né, ACNUR, ou UNHCR, que é a Agência da ONU para Refugiados. Aqui a gente vê a imagem de policial húngaro barra passagem de criança refugiada em Rozgny, na Hungria, em 8 de setembro de 2015. Aqui fala sobre a questão do antiterrorismo e xenofobia. Após atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e Europa, após o atentado lá nos Estados Unidos, em 2011, né, 11 de setembro, Estados Unidos e Europa adotaram leis mais rígidas para controlar a entrada de imigrantes. Essas medidas receberam muitas críticas, pois contribuíram para agravar o racismo, a xenofobia, o ódio a coisas e pessoas estrangeiras. Olha como é interessante, né? A Europa começou aqui, a gente vê uma pessoa, a Europa, tem essa figura de uma mulher aqui nesse desenho, nessa charge, ela se defendendo contra os estrangeiros. E ela vem com muito essa argumentação, os estrangeiros vão tomar os empregos, os estrangeiros são ruins, são, né, pessoas de classe inferior, então de uma certa forma eles começam a ter essa xenofobia, né? Esse ódio das coisas e pessoas estrangeiras. Aqui, nesse último tópico aqui, fala sobre o cartaz de um partido português, PNR, que diz não à imigração. Então, olha aqui como é que eles falam. Imigração, debaixo de abusos, criminalidade, eles atribuem aos imigrantes a criminalidade, desemprego.